Flávia, Juliana e a Karina que está ali filmando. Digam um oi aí, Karina. Oi, gente. Estamos aqui para entrevistar um empreendedor que, além de um excelente professor, é um empreendedor de sucesso, o professor Daniel. Professor, como começou a sua empresa? Como que você teve a ideia? Bom, aí depende da empresa, né? Quando eu abri uma empresa de informática, eu trabalhava com informática na época, eu tinha muita experiência, tinha muito acesso ao mercado. Eu conhecia o mercado, eu atendia as pessoas em loco. E isso foi um pressuposto para eu ter a vontade de abrir a minha primeira empresa. Da própria experiência da minha primeira empresa, eu acabei abrindo outra. Montei uma empresa de autopeças. E obviamente não deu certo, porque na época a conjuntura econômica não era favorável, acabei vendendo ela, que foi o melhor negócio. E depois passei por uma empresa de consultoria, e tantos aprendizados que eu tive durante anos, eu tinha que levar isso para o mercado e empreender de outra forma, levando a informação que eu tinha, justamente como consultor, para outras empresas. E tem dado certo até hoje. O que fez para você mudar de ramo? Para mudar de ramo, eu acho que na época que eu trabalhava com informática, como você se dedica demais àquilo que você gosta tanto, eu acho que pela necessidade dos anos 90 de precisar tanto de informática, de ter tão poucos profissionais, você, além de ganhar, digamos bem, era estimulante, você tinha pouco tempo de lazer. E lazer é uma coisa fundamental para você, seja um trabalhador ou simplesmente um empreendedor. Você tem que ter o seu momento família, o seu momento para você mesmo, ou até aquele momento para você refletir, para você estudar. E se isso não acontecer, você vai acabar estagnando, né, mesmo sem querer. Aonde você acha que aplica na sua empresa de consultoria a inovação? A inovação na minha empresa de consultoria, eu acho que a parte de inovação é fundamental para o consultor. O consultor ele não vive de coisas, de experiências velhas. Ele sabe que as coisas que são antigas, que são práticas comuns, assim, são triviais, são erros comuns que acontecem em empresas que ele consegue corrigir. Mas não é para isso que ele é chamado. Ele é chamado também para trazer experiências novas, ou experiências que fazem parte da própria inovação do mercado. Eu acho que o consultor também, ele sempre tem que ter um diferencial. Ele tem que demonstrar um diferencial. E nem sempre o conhecimento ou o entendimento do mercado, o próprio currículo dele é esse diferencial. As empresas elas querem um pouco mais, elas querem um resultado, elas querem ver alguma coisa que elas ainda não viram. Você sabe que na maioria das empresas, todos os meses, em cada um deles, você encontra uma inspiração diferente. Então, acho que a gente nota assim, cada cliente é uma inovação diferente, uma inspiração diferente. Quanto tempo você tem empresa? De consultoria. Desde quando você é empreendedor? Qual foi a sua primeira empresa? A primeira empresa eu abri em 1994. Nesse caso só tenho 20 anos. A minha empresa, que é a mesma de informática, ainda nunca fechei ela. Eu só mudei ela de ramo de atividade, que era de sistemas corporativos, né, desenvolvimento, para hoje consultoria nessa área de TI e também de economia. Né? Você montou a sua empresa por necessidade ou realmente porque você teve uma ideia assim? Não, por ter ideia, né? Por vontade. Eu nunca tive vontade assim, de ser dono da empresa só para me dizer que ser dono. Né? Eu gostava de ser empregado. Empregado é bom, porque empregado ganha salário, empregado com férias, 13º, tem uma série de vantagens. É muito bom para quem quer viver e viver feliz, seja empregado. Por que eu fui me arriscar a trabalhar como empreendedor? Porque era o meu sonho. Meu sonho é buscar coisas diferentes, fazer um diferencial no mercado. Eu não queria ser aquilo que já existia, eu queria ser alguma coisa diferente. E eu conseguia ser, né? Pelo menos no período que eu conseguia aguentar, né, o tranco, a pressão do mercado, das exigências do mercado, eu acho que foi da minha parte. Na sua empresa, você utiliza alguns métodos sustentáveis ou não? Métodos sustentáveis? Olha, Energia, diminuição de energia, alguma coisa assim? Você sabe que quando você é consultor, você tem o seu escritório é uma coisa pequena, individual, né? Então você tem o seu, o sócio tem o dele, você trabalha assim, geralmente no escritório comum que você vai ter reunião com o cliente. Mas eu, pessoalmente, eu já penso em meio ambiente, em economizar energia, por exemplo.
No meu escritório só tem lâmpada de LED. Não tem na China, admito. Porque aqui custa 100 vezes mais caro, uma coisa que devia ter até incentivo fiscal para você adquirir. Qual é a vantagem da lâmpada de LED? Ela queima menos que a lâmpada fluorescente e ela economiza mais que a lâmpada fluorescente. Tá? Melhor que isso não tem. Entre outras coisas, o computador ele tem que estar de acordo com o gasto de energia menor possível, o frigobar, a televisão, o monitor, tudo que trata de energia tem que ser aquele que consome o mínimo possível. Mesmo porque também eu preciso economizar, né? Mas já estou fazendo a minha parte do meu dia. Professor, qual que é o conselho que você dá para quem quer montar seu negócio? Se gente está estudando, como a gente faz para começar um negócio? Olha, você sabe que quando a gente está estudando e montando um projeto, não precisa ser, o TCC não precisa ser assim, o projeto da sua vida. Eu quero me formar e montar essa empresa e para sempre. Às vezes não dá tempo, às vezes o seu projeto é uma coisa tão mais aprofundada que ele precisa de mais tempo e mais dedicação do que você pode dar durante os estudos. Então, você tem que escolher alguma coisa que você goste, que você vai pesquisar e que você queira aprender sobre ele, e que você vai conseguir fazer em 6 meses a primeira parte e em 6 meses a segunda parte. Escolheu esse projeto, esse trabalho, dá para você fazer isso, você pode se aprofundar. Depois que você sair da faculdade, você pode escolher se você vai desenvolver ele para montar a sua empresa ou você vai esperar um pouco mais. Mas o conselho que eu dou é, conheça bem o assunto que você vai desenvolver no mercado. Aquilo que você vai empreender, o conhecimento acima de tudo. Porque mesmo que o diferencial maior seja você inovar, você seja diferente, você tenha alguma coisa que enriqueça a mais, que diferencie do seu concorrente, isso é fundamental. Mas sem conhecer o negócio, você vai conseguir isso nunca. Então aprenda bem sobre o seu negócio, tudo que envolve ele, e você vai ser feliz. Karina tem Bom dia, professor. Então, eu gostaria de perguntar, como se manter no mercado de trabalho há tantos anos? A responsabilidade é importantíssima, o conhecimento mais ainda. Se você estagnar, ou seja, se você parar de estudar e observar o mercado, você para também. E acho que a parte de responsável e dedicação é muito importante. Eu acho que eu aprendi tanto a me dedicar no tempo que eu dormia pouco e tinha pouco lazer, trabalhava muito, que eu faço isso com tanta facilidade, eu cumpro os meus horários, e tenho meu horário de lazer, eu tenho meu horário de descanso. Eu acho que é justamente por isso, por ter meio que me sufocado primeiro para depois aprender. Mas é claro que a gente não precisa disso para aprender essa lição. Dá para você simplesmente já começar fazendo a coisa certa, não sendo responsável. Uma coisa que é importantíssima, tá? Para vocês saberem, que o mercado lá fora não é assim, tipo, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Eu vejo todos os dias como consultor, as empresas que eu visito, sabe qual é o maior defeito que elas precisam corrigir como consultor? A parte teórica. Elas esquecem, criam manias dentro da empresa que fogem às teorias, aquilo que a gente estuda lá em TGA, aquilo que a gente estuda em diversas áreas do conhecimento, e botam isso de lado como se fosse isso apenas teoria. Aí você entra no mercado de trabalho, você cria a sua empresa, passa-se 10 anos, ela é um sucesso, de repente ela começa a decair, você não sabe por quê. É por isso, porque você esqueceu a teoria. Aí você chama o consultor para quê? Para botar em prática a teoria que você esqueceu. Para quê? Para corrigir a sua empresa. E é isso que o consultor faz. É isso que eu faço na maioria das vezes. Eu trago o que eu ensino em sala de aula para dentro das empresas para ver se elas voltam a funcionar. E na maioria das vezes funciona. Você reensina o empresário, que talvez fosse o administrador, ou talvez nunca tenha se formado nisso, mas ensina ele aquilo que a gente ensina aqui. E uma das principais dúvidas que eu acho que é do mercado todo de trabalho é como manter uma equipe comprometida, principalmente em criatividade, comprometimento de responsabilidade com o mercado. O mais importante é o reconhecimento. Você tem que dar o tempo das pessoas e o reconhecimento. As pessoas têm o tempo delas. Se ela decide ou ela inova rapidamente e ela nem tanto, você tem que dar o tempo dela. E talvez você seja mais lenta ainda, ou demore mais, você precisa de mais inspirações. Você tem seu tempo, você tem seu jeito. Então a gente tem que aprender a respeitar isso. Você não pode simplesmente começar a excluir o indivíduo do grupo, porque naquele projeto ele não está inovando. As coisas não são que nem futebol, gente. O técnico ele é bom quando o time está ganhando, o técnico fica ruim depois que ele começa a perder. Não é assim que funciona. Uma equipe mesmo de trabalho, dessa você é a estrela, porque você trouxe ideias que favoreceram esse projeto. Amanhã é ela. Você não pode ficar esquecida.
Você tem que trabalhar, você fica só na parte operacional. A parte da inovação fica no indivíduo. E a segunda é justamente o reconhecimento. Se você não reconhecer esses talentos, a pessoa simplesmente ela se acomoda ou resolve simplesmente não participar mais. Então fica aquela equipe engessada, aquela coisa que não anda para frente nem para trás. Faz o trivial. Por quê? Porque quando você decide uma coisa, quando você dá uma ideia, não que ela é descartada, simplesmente ela não é favorecida, ela não é reconhecida. Mesmo que a gente esteja em grupo, tudo bem, pertence ao grupo, entendeu? Mas dentro do grupo você tem que reconhecer, parabéns, você deu uma ideia fantástica, sabe? Obviamente você não pode dar crédito só para uma pessoa, todo mundo faz parte desse crédito. A ideia foi minha, então o trabalho é meu. Não é assim que funciona. Quantas ideias eu já dei que não desenvolvi e a pessoa que desenvolveu, cadê o mérito dela? Tá vendo? Então a gente não pode deixar isso acontecer. Se acontecer, você perde pessoas importantes no grupo. E para a gente conseguir finalizar agora, se o senhor precisasse colocar uma frase numa empresa de sucesso, qual seria? Para uma empresa de sucesso, eu acho que é dedicação, tá? E reconhecimento de que uma empresa é uma pessoa individual jurídica. Ela não é parte sua, você não é dono dela. Ela pertence à sociedade e aos funcionários. Lembre-se sempre disso que a empresa vai dar certo. Nós agradecemos. Muito obrigada.